Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa terceira aula para o curso de logaritmos e vamos continuar. Seção 3, raiz enésima aritmética. Então vamos olhar a definição. Dado o número A, que pertence ao conjunto dos reais, com A maior ou igual a zero, e N, que pertence ao conjunto dos naturais, vai existir sempre um número B, que também pertence aos reais, com B maior ou igual a zero, tal que B elevado a N vai ser igual a A. A esse número B aqui, nós chamaremos raiz enésima aritmética de A. E vamos indicar por esse símbolo, em que A vai ser o radicando e N vai ser o índice. Ou seja, dado B elevado a N igual a A, o B vai ser igual a raiz enésima de A. E esse B nós chamaremos de raiz enésima aritmética de A. Vamos para alguns exemplos. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 vai ser igual a 2, porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Aqui, ó. 2 elevado a 5 é igual a 32, ou seja, 2 vai ser igual a raiz quinta de 32, usando esta formulação aqui, ó. Então vamos para cá. Segundo exemplo. Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, porque 2 elevado a terceira vai ser igual a 8. Aqui, quando não aparece índice, fica subentendido que é o índice 2. Ou seja, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui, raiz sétima de 0. Raiz sétima de 0 vai ser igual a 0, porque 0 elevado a 7 é igual a 0. E raiz sexta de 1 vai ser igual a 1, porque 1 elevado a 6 é igual a 1. Vamos ver agora algumas observações. Primeiro, da definição, decorre que a raiz enésima de A elevado a N vai ser igual a A, para todo e qualquer A com A maior ou igual a 0. Então, raiz enésima de A elevado a N vai ser igual a A. Ou seja, vendo por outro lado, os índices e a raiz vai se cancelar. Vai sobrar só o A. Observação número 2. Devemos ficar atentos no cálculo da raiz quadrada de um quadrado perfeito. Por exemplo, aqui fica subentendido que tem um índice 2. Então, a raiz quadrada de um quadrado perfeito, ela vai ser sempre o módulo de A. O módulo de A. Por exemplo, aqui, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado vai ser o módulo de menos 5. E o módulo de menos 5 é igual a 5. E não é raiz quadrada de menos 5 ao quadrado e não é igual a menos 5. Isso aqui não está certo. O que está certo é isso. Nesse outro exemplo, raiz de x ao quadrado, a gente viu que vai ser um módulo de x. E não a raiz de x ao quadrado é igual a x. Isso aqui está errado. Tem que botar o módulo. A raiz quadrada de um número quadrado perfeito, ela tem que ser o módulo desse número.
Agora vamos ver algumas propriedades da raiz enésima aritmética. Seja A e B pertencente ao conjunto dos reais positivos, M pertencente aos inteiros e NP pertencente aos naturais diferente de zero, ou seja, esse símbolozinho aqui, esse asterisco, quer dizer que N e P tem que ser diferente de zero. Então, vale as seguintes propriedades. Se eu multiplico o índice por um número que eu também tenho que multiplicar o expoente que está elevado aqui na base pelo mesmo número, ou seja, se eu multiplico N por P, eu também tenho que multiplicar por dentro M vezes P. Propriedade número 2. Quando eu tenho uma raiz enésima de um produto A vezes B, isso aqui vai ser a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Se eu tenho a raiz enésima de uma fração, isso aqui vai ser igual a raiz enésima de A, da raiz de A, sobre a raiz enésima de B. Propriedade número 4. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado, tudo isso elevado a M, eu posso passar esse M para dentro do radicando e elevar esse número a M. Ou seja, isso aqui vai ser igual a raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, eu passo o expoente que está elevado a isso tudo, passo para dentro do radicando. E se eu tenho a raiz P de raiz enésima de A, isso aqui vai ser, basta eu multiplicar os índices P vezes N, e vai sobrar só uma raiz enésima de A. Eu tenho a raiz P, dentro dela tem uma raiz enésima de A, eu só multiplico os índices e ponho uma raiz só. Essas são as 5 propriedades. Notemos que se B pertence ao número dos reais, ao conjunto dos reais, e N pertence ao conjunto dos naturais com N diferente de zero, nós vamos ter dois itens a ser observados. Se esse B aqui ele for maior ou igual a zero, a gente pode passar ele para dentro da raiz. E vai ficar assim. Vai ficar a raiz enésima de A vezes B elevado a N. Se esse B for positivo, maior ou igual a zero, a gente pode passar esse B para dentro da raiz e multiplicando o radicando aqui. E quando ele passa para dentro, a gente põe o mesmo índice de cima da raiz, B elevado a N. Agora, se B for negativo, se esse B aqui for negativo, ele vai ser o seguinte, vai ser menos a raiz enésima de A vezes o módulo de B elevado a N. Vezes o módulo de B elevado a N. De novo, se esse B for um número negativo, então B vezes raiz enésima de A vai ser igual a menos a raiz enésima de A vezes o módulo de B elevado a N. Vamos ver alguns exemplos. Aqui. 2 vezes a raiz cúbica de raiz de 3. Vai ser, a gente repete aqui, 3 vezes. Esse 2 entra para dentro, e aqui tem um índice N, 3, então vai ser 2 elevado a 3. Resolvendo, 2 elevado a 3 a gente sabe que é 8, vai ficar 3 vezes 8, então vai ficar 3 vezes 8 é 24, e o resultado final. Ó, menos 5 vezes raiz de 2. Aqui, lembrando que aqui, quando não aparece nada, tem um índice 2. Então, menos 5 vezes 2 raiz de 2, como é um número negativo, eu vou botar um menos aqui na frente. Vou
raiz quadrada, vou repetir o 2 e multiplicar. Esse menos 5, a gente vai botar o módulo de menos 5, o módulo de menos 5 é 5, e elevar ao quadrado. Então, a resposta menos a raiz quadrada de 2 vezes 5 elevado a 2 vai dar 25, que é igual a menos a raiz quadrada de 50. Quando não aparece nada, é o índice 2 aqui. De novo. Menos 2 vezes a raiz quarta de 2. Então, eu repito o sinal, menos, ponho na frente. Raiz quarta, repito 2 aqui, e ponho 2, o menos 2, o módulo de menos 2, para dentro da raiz. Módulo de menos 2 vai ser 2, e elevo a potência do mesmo índice, que é 4. Então, aqui vai ficar menos a raiz quarta de 2 elevado a 5, que vai ser menos a raiz quarta de 32. Então, pessoal, vamos fazer alguns exercícios para tentar entender melhor esse assunto. Certo? Aqui nós temos raiz de 3, raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 12. Isso aqui vai ser a raiz de 3 vezes 12. 3 vezes 12 a gente sabe que é 36. Raiz de 36. E a raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é igual a 36. Aqui nós temos a raiz cúbica de 24 dividido por raiz cúbica de 3. Em símbolo, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 24 dividido pela raiz cúbica de 3, que vai ser a raiz cúbica de 24 sobre 3. E 24 dividido por 3, a gente sabe que é 8. Então vai ficar raiz cúbica de 8. E raiz cúbica de 8 vai ser 2. Porque 2 ao cubo é igual a 8. Então aqui é a resposta. Resposta. Aqui, 5 menos 2 raiz de 3, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto, então eu vou fazer com calma para vocês entenderem. 5 menos 2 raiz de 3 multiplicado por 5 menos 2 raiz de 3. Para fazer essa operação, a gente multiplica dessa forma. Esse por esse. 5 vezes 5 vai dar 25. Agora, a gente multiplica esse vezes esse, que vai ser, aqui é 5 vezes menos 2 raiz de 3, ou seja, aqui é mais, aqui é menos, vai ficar menos. Aí 5 vezes 2 raiz de 3 vai ficar 10 raiz de 3. Multipliquei 5 vezes 2 raiz de 3. Agora, a gente multiplica menos 2 raiz de 3 vezes 5, que também é menos 10 raiz de 3. E multiplica menos 2 raiz de 3 vezes menos 2 raiz de 3, que vai ficar menos com menos é mais. 2 vezes 2 vai dar 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Então, o resultado vai ficar 25 menos 10 raiz de 3 menos 10 raiz de 3 vai ficar menos 20 raiz de 3. Mais 4 vezes raiz de 9. Mais raiz de 9 é 3. Então fica 4 vezes 3, que é igual a 12.
Aqui a gente pode subtrair 25 de 12, não, somar 25 mais 12, que vai ficar 25 mais 12 vai ser 37. 37 menos 20, raiz de 3. Vamos para outro exemplo. Vamos racionalizar isso aqui. Esses dois números. Racionalizar significa dizer que a gente não pode ter uma raiz embaixo no denominador. Ó. Então, como é que a gente faz para a gente tirar essa raiz de baixo do denominador? É o seguinte, a gente vai pegar esse número e nós vamos multiplicar em cima e embaixo para esse número aqui, de acordo conforme para esse número aqui ficar sem a raiz. Qual o número que eu posso multiplicar com esse raiz de 3 para ele ficar sem raiz? É próprio raiz de 3. Então se eu multiplico embaixo por raiz de 3, eu também tenho que multiplicar em cima por raiz de 3. Esse aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Eu repito, raiz de 3 e raiz de 9 a gente já sabe que é 3. Então essa aqui é a forma racionalizada desse termo. Então racionalizar significa isso. Significa a gente dar um jeito de tirar a raiz que está no denominador de uma fração. Resolvendo esse termo agora, a gente vai repetir ela e a gente vai ter que multiplicar por um número que, quando a gente multiplicar por esse, desaparece essa raiz. Então, qual pode ser o número que a gente pode multiplicar? A gente tem que multiplicar, vamos multiplicar por raiz cúbica de 3 de 2 ao quadrado. Vamos multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, em cima e embaixo. Já vamos entender porque raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então a gente repete aqui em cima. Aqui, raiz cúbica de 3, a gente está multiplicando esses dois, a gente repete o índice e multiplica 2 vezes 2 ao quadrado. Vamos repetir aqui, 3 raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui embaixo vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, vai ser 2 à terceira. Raiz cúbica de 2 à terceira, a gente viu pela definição que vai ser igual a 2. Então, a gente repete isso aqui. E o resultado disso vai ser igual a 2. Então, 2 ao quadrado é 4, então só para simplificar mais ainda, vai ficar 3 raiz de 4. Vai ficar a raiz cúbica de 4 sobre 2. Então, essa vai ser a forma racionalizada dessa expressão. Então, pessoal, a gente terminou essa aula e eu quero deixar para vocês um probleminha para vocês resolverem em casa, para vocês simplificar essa expressão usando tudo que a gente aprendeu nessa aula. E aqui embaixo eu vou deixar a resposta. A resposta tem que dar isso. Então vocês mexam, tentem resolver, usem as propriedades e tentem chegar nessa resposta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.